Boa noite, pessoal. Bom papo. Uma pergunta para o Matheus. Como você conheceu a Flutter e quais foram os pontos que te chamaram a atenção na tecnologia em querer investir? Perfeito. Ótima pergunta, inclusive, ó. Massa. É, Inclusive, só um adendo aqui que eu lembrei. Gente, aproveita, deixa like, se inscreva, viu? A gente quer alcançar 1.000 inscritos ali até novembro, que é a Até feira. novembro, é. Até novembro. Já divulga pros amigos aqui que aqui tem conteúdo muito bom. Não tô babando no ovo, não é porque a gente é patrocinador. Eu sempre gostei muito do papo que o Pedro tem nos podcasts e faz. Cara, é maravilhoso. Voltando aqui na pergunta. Como eu conheci o Flutter? Eu eu sempre falo que eu acredito muito em Deus teve vários momentos na minha vida, e é por isso que eu quero escrever o livro, que eu vi Deus agindo muito forte na minha vida. E por isso que eu sempre falo, não tem como eu negar que Deus existe. Eu não consigo te provar, porque Deus se vive. Não Sim. se prova na minha visão. Você tem que deixar Deus, você tem que permitir que Deus haja no seu coração para você sentir Ele de fato. E eu tive um anjo na minha vida num período muito ruim, na mesma época que eu conheci o Jacob, que foi o Fernando, da Sala do Saber. Ele fundou junto com o pessoal ali a Sala do Saber. É uma plataforma de educação, vou muito focado para medicina hoje, são bem grandes, inclusive, são de Maringá. Eu trabalhei lá, fiz alguns freelas e foi lá que eu conheci o Fernando. E até hoje eu não sei como a gente virou amigo. Hoje, por questões do dia a dia, a gente não conversa muito, mas eu considero ele muito hoje ainda. E não sei como a gente virou amigo. Só sei que em algum momento ele falou assim, Matheus, comecei a fazer uns freelinhas com ele de PHP. Eu era programador PHP e fazia muito bem, viu, gente? Não sei em questão de padrão de código, porque saiu recentemente, mas em questão, se me pedir pra fazer um elefante rodando no PHP naquela época, eu fazia. É, mas eu fazia várias coisas pra eles lá na Sala do Saber e a gente acabou virando amigo. E ele começou a me passar uns freelinhas. Eu lembro até hoje, naquela época, eu recebia R$ 7 a hora. Nossa. R$ 7 a hora. É, e aí começou a surgir uns aplicativos para ele. E foi com ele também que eu aprendi um pouquinho a lidar com o investidor, a lidar com pessoas. Porque ele era programador, mas ele já estava nesse mundo, ele já estava com uma startup um pouco mais avançada. E ele me deu vários insights, até hoje eu troco uma ideia com ele sobre nesse sentido. E ele falou, Matheus, em 2018, janeiro de 2018, eu não esqueço, porque ele falou, Matheus, tá para surgir um projetinho aí? E eu tenho uma tecnologia aqui pra você estudar, Flutter. Acho que foi janeiro ou foi fevereiro de 2018. Em maio ele me lembrou de novo, Matheus, estuda Flutter, tô com um projetinho aqui. Era um projeto para uma empresa de São Paulo, onde eu tinha que fazer um aplicativo para avaliar as lojas de São Paulo. E eu ia ganhar um bom valor. Na verdade foi o maior valor que eu ganhei na minha vida naquele período. E ele falou assim, estuda Flutter. Só que eu não sabia Flutter. Eu sabia Android, porque eu aprendi Android com um outro anjo que me ajudou muito, que é o Andrei também, que me ajudou. Até hoje eu acho que é um dos melhores amigos que eu tenho, que eu mantenho muito relacionamento, que é o Andrei. Também conheci um pouco antes disso. E ele me ensinou Android. E aí eu comecei a fazer esse aplicativo em Android. Eu lembro até hoje que eu tinha um computadorzinho, que eu tenho ele ainda, porque eu sou muito apegado a algumas coisas do passado, eu tenho ele ainda. E eu virei 3 dias. Era um feriado que pegava quinta, sexta. Comecei na quarta de noite, quinta, sexta de noite eu parei. Quem não sabe, eu sou adventista, então eu guardo o Adventizemos no sábado. Eu sábado. entendo que no sábado a gente tem que tirar o meu eu e focar em Deus. Então eu parei no sábado, parei na sexta, sábado à noite eu voltei. Fiquei viradão, então. Eu acho que minha família até lembra, porque eles foram lá pra Maringá, eu morava com a minha tia, eu fiquei dormindo. E eu fiz em 3 dias, porque a gente precisava mostrar para o investidor, para ele poder dar a grana, pra gente poder conseguir ganhar tempo, ganhar um notebook com essa grana, para poder fazer o aplicativo. E aí, eu consegui. Fiz em 3 dias o aplicativo, e agora falou, vamos reescrever. Falei, bora, vamos reescrever. Por que eu falo que o Fernando Anjo? Além dele ter me apresentado, ele me deu um monitor e me deu um Mac naquela época, pra mim fazer. Porque precisava de iOS, pra fazer iOS, precisa de Mac. Então foi assim que eu conheci o Flutter. E aí depois eu comprei um curso, falei, Fernando, comprei um curso. E aí conheci o Jacob, e aí quando eu vi o potencial que o Flutter tinha, porque eu já tinha passado por nativo, pra mim fazer uma telinha simples, vou dar um exemplo, pra fazer uma telinha do iFood ali, Sim. ou do Nubank, aquela telinha do Nubank no nativo, cara, era um parto. Era horrível, era trabalhoso. Era dias e dias e dias. No Flutter a gente fazia em horas.
Tanto que a gente lançou uma notícia, porque tinha o site da Fluterando, hoje não tem mais, era um blog. A gente fez a tela do Nubank, o clone do Nubank em 4 horas. Eu não participei ativamente desse desafio, mas o pessoal fez lá. E foi aí que eu entendi, pô, como que olha isso, cara. E é uma tecnologia da Google. E eu sou fanboy da Google. Sou muito fanboy da Google. E quando eu vi isso, eu falei, esse negócio tem potencial. Unindo a isso, unindo com o time que a gente tava, porque ninguém conhecia, e unindo com pessoas que tinham interesse, cara, era a receita certa para dar certo. Pessoas que têm interesse, que vão dar 100% nisso, timing, o hype, a gente tava no início do hype, e a tecnologia em si favorecia. Então foi esses pontos. Nossa.